intuito de a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Araújo. Meus irmãos, o intuito de fazer este áudio é para compartilhar uma visão agora pela manhã, cedo, que o Senhor me deu sobre uma batalha espiritual que eu enfrentei agora pela manhã. E preciso compartilhar com os irmãos esta experiência, esta visão, para que os irmãos entendam um pouco sobre a batalha espiritual. Mas antes eu quero ler 2 versículos bíblicos. O primeiro versículo se encontra na carta de Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este é o primeiro versículo. O segundo está em Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 11, que diz assim, parte A do versículo: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, agora pela manhã, o Senhor me permitiu passar por uma visão e uma experiência de uma batalha espiritual. O Senhor me colocou aqui na minha casa. Eu estava em pé na minha casa, como se fosse a noite. E de repente, no meu quarto, no quarto da frente, próximo à sala, eu comecei a ver como se fosse um culto ao demônio. Eu vi pessoas em um círculo fazendo adorações ao diabo. E o Senhor me levou em espírito, eles não me viram. E eu vi eles em um círculo adorando ao diabo. De repente aparece uma personagem, um homem, uma pessoa do sexo masculino, todo enfeitado da cintura para baixo, vestido com roupas tradicionais deste culto. Alguns pingentes, algumas coisas ele estava vestido como se fosse uma roupa indígena, com a máscara, não viu seu rosto pois estava de máscara, e ele começou a mexer as mãos como se estivesse mexendo sobre uma mesa em um aguidar. Este aguidar é uma peça de barro, né? Uma bacia de barro. Eu não vi o que tinha dentro por enquanto, porém eu via o corpo dele cheio de sangue, coberto de sangue, como se algo tivesse despejado sangue sobre ele. E via ele comendo como se fosse lavas, enquanto ele estava trabalhando, mexendo as mãos naquele aguidar. Quando de repente eu vi aquilo, e ele percebeu que eu vi o meu corpo, eu comecei a sentir ataques no meu corpo. Como se o meu braço direito, o meu lado direito do meu corpo começasse a adormecer e a morrer, e algo estivesse se mexendo dentro de mim. E de repente eu comecei a orar e comecei a clamar a Jesus, comecei a clamar, a orar, e de repente aquilo que estava querendo tomar posse do meu braço, aquilo que estava segurando meu braço, que estava querendo segurar meu lado direito do meu corpo, se desprendeu, se soltou imediatamente. Porém, de repente, quando eu olho para o aguidar de novo, eu vejo o aguidar se derramando, esborrotando de sangue. Era como se fosse um trabalho com muito sangue. Era como se fosse um feitiço com muito sangue. E ali olhando, de repente, o meu filho vinha correndo do outro quarto até onde eu estava. Ele já vinha correndo, provocando, desmaiando, caindo no chão,
provocando muito, suando frio, muito vômito, como se estivesse agonizando. E de repente, quando eu corria com ele, pegava ele pelos braços, corria para a sala, lá estava a minha esposa com outra criança, uma menina, uma criança que tinha mais ou menos, aparentava ter de 1 ano a 2 anos. Eu não tenho filhos desta idade. Porém, a criança estava passando pela mesma coisa do meu filho. E ali, de repente, eu ficava segurando meu filho, orando e lutando. E a minha esposa orando e lutando. A minha mãe aparecia também nessa revelação. E uma outra mulher. Esta outra mulher só ficava observando. E de repente as crianças agonizando, provocando, desmaiando, dando convulsões, muito vômito, suando frio. Já estava começando a ficar pálido, com a palidez da morte. E ali eu perguntei ao Senhor, meu Deus, clamando muito, meu Deus, estas crianças vão morrer. Por quê? Porque estas crianças vão morrer? Porque estas crianças estão sendo atacadas desta forma? E a voz do Senhor dizia para mim, bradou para mim, disse, clame, clame, clame. Peça para que sejam cobertas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. A voz do Senhor dizia isso para mim. Ordene que sejam purificadas no sangue do Cordeiro. E ali eu comecei a gritar. Sejam purificadas no sangue do Cordeiro. Sejam protegidas pelo sangue do Cordeiro. Sejam curadas pelo sangue do Cordeiro. E quando eu comecei a dizer isso, as crianças começaram a voltar ao normal. As crianças começaram a melhorar. As crianças começaram a despertar. E de repente elas começaram a ficar boas, estavam boas. Foi embora. E eu perguntei o que era tudo aquilo. E o Senhor me disse que aquele trabalho que eu vi, aquele culto que eu vi satânico, aquela personagem mexendo as mãos no Agdá, cheio de sangue, foi trabalho de feitiço feito para crianças, para as crianças. Mas foi feito na hora que eu pedi ao Senhor para que o Senhor cobrisse com o sangue do Cordeiro. É por isso que eu li Efésios, meus irmãos, quando diz que as nossas lutas, a nossa batalha é contra esses demônios, contra principado, príncipe das trevas, potestades, não é uns contra os outros. E vi as crianças afetadas, o Espírito de Deus me diz, todo aquele trabalho que o Senhor me mostrou estava direcionado às crianças. Eu só fui atingido porque o Senhor me viu e eles viram que eu estava vendo o que Ele estava fazendo. E quando eu comecei a clamar que o sangue de Jesus, que o sangue do Cordeiro cobrisse e purificasse as crianças, aquele trabalho começou a ser desfeito e as crianças foram curadas. Então, meus irmãos, igreja, preste atenção. O capítulo que eu li, do capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11, diz, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Te convido a orar pelas crianças da Taíba, eu te convido a orar pelas crianças de São Gonçalo, de Silpé. Levanta a tua mão onde tu estiver, abençoa as crianças, pede ao Senhor para que os proteja com o sangue do Cordeiro, pois o diabo tem se levantado contra as crianças, muitas crianças enfermas durante esse tempo agora. Então o Senhor me mostrou a estratégia, como devemos lutar, desfazer os trabalhos do mal contra as crianças. Abençoa teus filhos, levanta a mão, cobre ele com o sangue do Cordeiro. Não só teus filhos, mas a tua casa. Porém, esta visão foi direcionada às crianças. E as crianças foram curadas. E a instrução que o Senhor me deu foi, avisa o meu povo, avisa a igreja, que a luta é contra esses espíritos, contra esses demônios. E a arma é o sangue do Cordeiro para vencê-los. Então você está recebendo nesta manhã uma instrução espiritual. É o sangue do Cordeiro. É através do sangue do Cordeiro que nós temos a vitória. Então que Deus abençoe a vida de todos que vão ver este áudio. Compartilha este áudio. Passa para os teus grupos, passa para os teus irmãos. O Senhor me deu essa instrução agora pela manhã. Eu me acordei. E calaba subenei andarácia. E candacheia guarabarra subine condarama. E calaba subinei andarácia. A poder no sangue, meus irmãos.